Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a fascite plantar. Nosso grupo é composto por Bruna Folco, Caroline Sisotto e Mariana Sena. Mas espera, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Trouxemos uma paciente com essa famosa patologia, assim fica mais fácil de entender, né? Antes, que tal revisarmos a anatomia e biomecânica do complexo pé-tornozelo? Anatomia e biomecânica. O pé humano constitui a base de apoio e propulsão para a marcha, sendo considerado um amortecedor dinâmico capaz de suportar sem lesões as cargas fisiológicas nele impostas, absorvendo impactos e distribuindo forças. O esqueleto do pé é formado pelos ossos tarsais, metatarsais e falanges. Quase todos esses ossos se unem por articulações sinoviais, conferindo mobilidade necessária para se adaptar a forças aplicadas e se moldar aos diferentes tipos de superfície durante a marcha. A tíbia e a fíbula formam a estrutura esquelética da perna. Esses dois ossos são mantidos juntos por uma membrana interóssea, ligamentos e uma cápsula articular. Rodam em torno de si como o rádio e a una no membro superior, mas há um leve movimento entre os dois que permite maior mobilidade das articulações do tornozelo. O talos é o único osso do pé que se articula com a tíbia e a fíbula, formando a articulação talo-crural. Envolve a extremidade distal da tíbia, o maléolo da tíbia e o maléolo da fíbula, que, em conjunto, formam um encaixe côncavo que recebe a extremidade convexa superior do talos. Trata-se de uma articulação dobradiça, que realiza movimentos no plano sagital, a dorsiflexão e a flexão plantar. A face inferior do talos, junto com a face superior do calcâneo, formam a articulação subtalar. Trata-se de uma articulação em esferoide, que realiza movimentos no plano frontal, a inversão e eversão, permitindo que o pé se acomode ao solo durante a marcha em superfícies irregulares. Distalmente às articulações anteriores, são encontradas ainda as articulações intertársicas, tarso-metatársicas, intermetatársicas, metatarso-falangianas e articulação dos dedos. O complexo ligamentar lateral do tornozelo é formado pelos ligamentos talo fibular anterior, calcâneo fibular e talo fibular posterior. Já o complexo ligamentar medial é formado pelo ligamento deltoide, que possui duas camadas, uma superficial e uma profunda. Os músculos do pé são divididos em extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos possuem origem abaixo do joelho e inserção no pé, realizando movimentos no tornozelo, além de atuarem na movimentação dos dedos, como gastrocnêmio e sóleo. Já os músculos intrínsecos são representados por aqueles que se originam abaixo da articulação do tornozelo, podendo se inserir no dorso ou na planta do pé, realizando a movimentação dos dedos, como o abdutor do hálux e flexor curto dos dedos. Os arcos plantares são arcos formados pelos pontos de apoio do pé, importantes para a distribuição de peso de forma adequada. São três: arco longitudinal medial, arco longitudinal lateral e arco transverso. A maior parte da sustentação dos arcos é fornecida pelos ligamentos plantares, músculos plantares e fáscia plantar. A fáscia plantar possui origem na face plantar do osso calcâneo e inserção nas falanges proximais. É um tecido fibroso e uma das mais importantes estruturas estáticas de suporte do arco longitudinal medial. Além de dar sustentação aos ossos, absorve impactos para o pé e a perna. Bom, agora que terminamos a revisão, vamos conhecer a paciente de hoje? CBM, sexo feminino, 35 anos, 89 quilos, vendedora. Chegou ao consultório médico queixando-se de dor na região plantar do pé há 3 meses. Foi receitado anti-inflamatório e, quando necessário, o uso de compressas frias na região dolorosa. Após um mês, paciente retornou ao consultório, não apresentando melhoras no quadro. Em exame de ressonância magnética de pé direito, apresentou o diagnóstico de fascite plantar, onde foi encaminhada para a fisioterapia. Mas Bruna, o que é fascite plantar?
A fascite plantar é a inflamação da face plantar que ocorre por microtraumatismos de repetição na origem da tuberosidade medial do calcâneo. As forças de tração, durante o apoio, levam ao processo inflamatório que resulta em fibrose e degeneração. Essa degeneração ocorre pela desorganização das fibras que compõem a face. Elas devem estar alinhadas e paralelas umas às outras, mas na fascite tendem a se cruzarem, perdendo a capacidade de resistir à tração. A fascite plantar é uma causa frequente de dor no calcanhar e no pé em adultos, que acomete cerca de 2 milhões de pessoas por ano. Estima-se que cerca de 10% da população mundial já apresentou ou irá apresentar queixa de dor no pé em algum momento da vida, e que 7% das pessoas com mais de 65 anos reportem hipersensibilidade na região do calcanhar. E essa doença acomete só mulheres? Os dados epidemiológicos mostram que a população feminina é a mais acometida, e essa, em geral, é 60% obesa na faixa etária do climatério, quando há ganho de peso. Nos homens, é a causa mais comum de talalgia plantar nos esportistas, com destaque para os que praticam corrida. Mas eu não entendo! Por que a dor é maior quando eu acordo e no final do dia? O quadro clínico caracteriza-se pela dor de início insidioso e localizada ao longo de toda a face plantar, principalmente no primeiro apoio matinal, e que, em geral, melhora após um período de atividade. Durante o sono, a inatividade dos músculos dorsiflexores posiciona o pé em equino, o que, como consequência, promove o encurtamento da face plantar. No primeiro apoio, há um estiramento brusco que traciona a origem da fáscia e exacerba a dor. Além disso, caminhadas prolongadas e longos períodos em pé podem ser desconfortáveis para esses pacientes. E quais são os fatores de risco dessa doença? A etiologia da fascite plantar é multifatorial e pode ser desenvolvida por fatores inflamatórios e degenerativos que acometem a face plantar. Os fatores de risco mais citados na literatura são: pés pronados. Possuem um arco plantar mais baixo e uma grande área de apoio, pois praticamente toda a sola do pé fica em contato com o chão. Essas características geram uma distensão da fáscia, fazendo com que ela não consiga absorver impactos e gere alterações. Pés supinados. Possuem um arco plantar mais alto e acentuado, com uma área de apoio menor, fazendo com que as pressões exercidas nos pés fiquem concentradas especificamente nos metatarsos e calcanhar. Essas características deixam a face num estado de encurtamento crônico, o que faz com que qualquer pequena tração que ocorra em sua inserção seja mais significativa. Obesidade. O excesso de peso ósseo e muscular aumenta diretamente a sobrecarga sobre a face plantar. Fraqueza da musculatura flexora plantar e intrínseca do pé. Esses músculos dão sustentação ao arco plantar e, quando eles estão fracos, há uma tendência para que o arco não seja sustentado, dando origem à pisada pronada. Uso de calçados inadequados. Os calçados que favorecem a fascite plantar são aqueles com solados planos e muito flexíveis, pois não dão o suporte necessário para o arco plantar. O calçado ideal deve possuir palmilhas que acomodem e deem suporte ao arco longitudinal medial, além de acolchoar a região do calcanhar para reduzir a pressão de apoio. E como você, meu médico, tem tanta certeza que é fascite plantar? O exame físico mostra a deambulação antálgica sobre a face lateral do pé ou mesmo digitígrada, que é quando se anda sobre os dedos. A palpação revela o ponto gatilho na região medial e plantar da tuberosidade do calcâneo, relacionada à origem da porção medial da face plantar. A distensão da face pela manobra de dorsiflexão dos dedos reproduz os sintomas. A presença de pontos dolorosos na porção proximal do músculo gastrocnêmio medial demonstra a concomitância de síndrome dolorosa miofacial que envolve o complexo calcâneo plantar. O diagnóstico por meio de ultrassonografia e, de forma mais específica, de ressonância magnética, faz a confirmação das lesões faciais. Ai, não sei não, sabe? Eu tenho uma vizinha que tem sintomas muito parecidos com os meus e ela foi diagnosticada com esporão do calcâneo. Será que não é isso? Não. O esporão do calcâneo é uma calcificação óssea que pode ou não ser provocada pela fascite plantar. Além dessa doença, outras possuem sinais e sintomas parecidos, como a síndrome do túnel do tarso, fraturas por estresse do calcâneo, patologia do coxim adiposo e neurites compressiva. Ah, tudo bem, agora eu entendi.
E quais as repercussões que essa doença pode me trazer? Dificuldade nas atividades de vida diária. Essa patologia causa impactos no convívio social e profissional do paciente. E alterações na marcha, devido à dor provocada pela doença, gerando faltas de controle postural e, a longo prazo, lesões no joelho, quadril e coluna. Escala de dor e função. Em 1994, um comitê da AOFAS desenvolveu um sistema de avaliação para as diferentes regiões anatômicas do pé, Ankle, Hindfoot e Scale, com adaptação cultural e validação para a língua portuguesa. O sistema deu origem à escala de avaliação específica para a região do tornozelo e retropé, de fácil aplicação e compreensão. Trata-se de um questionário composto por 9 itens, distribuídos em 3 categorias: dor, com 40 pontos, aspectos funcionais, com 50 pontos, e alinhamento, com 10 pontos, totalizando 100 pontos. Quanto menor a pontuação, maior a gravidade do paciente. Além disso, para o acompanhamento do quadro álgico durante o primeiro apoio matinal, pode-se realizar avaliações através da escala visual analógica de dor, a EVA, questionando o paciente quanto ao seu grau de dor, sendo que 0 significa a ausência total da dor e 10 o nível de dor máxima já suportada por ele. Ai, meu Deus! Então eu vou ter que fazer cirurgia? O tratamento preconizado é o conservador, que consiste no emprego de exercícios de alongamento da fáscia, do tendão do calcâneo e do músculo gastrocnêmio, além do uso de palmilhas de material macio, com suporte para o arco longitudinal medial e elevação do salto. Uma das técnicas manuais fisioterapêuticas que se destaca nos tempos atuais é a liberação miofascial. Trata-se de uma técnica realizada através da combinação de 3 movimentos: tracional de deslizamento, fricção e amassamento. Elas são realizadas de forma a alongar o músculo e as fáscias, obtendo assim o relaxamento dos tecidos tensos. Os objetivos do tratamento conservador incluem diminuição da dor e inflamação, ganho da amplitude de movimento, até a mobilidade total do tornozelo e pé. A indicação para a cirurgia em casos de fascite plantar após a falha do tratamento conservador é um procedimento raro. O procedimento mais comum é a fasciotomia plantar, que consiste na liberação de 30 a 50% das fibras da face plantar. Essa intervenção fica reservada aos casos graves, apoiada em diagnóstico preciso, pois a secção da fáscia implica a perda do principal estabilizador do arco longitudinal medial, podendo ocorrer também a diminuição da altura, que trará como consequência sobrecarga nos raios metatarsais e nas articulações do médio-pé. Assim finalizamos nosso trabalho da disciplina Repercussões Funcionais em Ortopedia, ministrada pelo professor Tiago Fukuda. Obrigada!